Por quanto tempo a cabeça de alguém permanecia viva após a decapitação na guilhotina? A decapitação como forma de execução existe há séculos. Em 1792, durante a Revolução Francesa, ela se tornou uma forma de execução altamente eficiente e rápida na forma da agora famosa guilhotina. O rei Luís XVI assinou a lei que tornou a guilhotina o método oficial de execução. A guilhotina era uma estrutura alta de madeira usada pela primeira vez na França revolucionária para decapitar pessoas com uma lâmina pesada que caía por ranhuras verticais. Normalmente, ela cortava a cabeça do condenado em um único golpe limpo, e então a cabeça decepada caía sem cerimônia em um cesto abaixo. O Dr. Joseph Ignace Guillotine, que deu nome ao aparelho, dizia que a guilhotina tornava a execução o mais indolor possível. No entanto, mais tarde o aparelho também ficou conhecido como Madame la Guillotine, la Dame, a Dama, la Veuve, a Viúva, le Rasoir National, a Navalha Nacional e Louis XVI. Mas será que a execução por ela era realmente indolor? Há uma história famosa sobre a execução de Charlotte Corday pela guilhotina em 1793 durante a Revolução Francesa. Após ser decapitada, alguém da multidão bateu no rosto de Charlotte para verificar se ainda estava consciente. Disse que seu rosto corou ao sofrer a indignidade de um tapa. Existem até relatos de cabeças piscando após a decapitação na guilhotina. Antoine Lavoisier era um cientista francês no auge da Revolução Francesa em 1794. Ele foi condenado à morte durante o período do terror e teria concordado em piscar após ser guilhotinado como um experimento final para a ciência. Seus criados notaram que Lavoisier piscou até 15 segundos após a execução. No entanto, existem muitas histórias como essa que afirmam que existe consciência momentânea após a decapitação. Apesar de baseadas em pessoas e eventos reais, essas histórias provavelmente são exageradas ou anedotas embelezadas ao longo do tempo por inúmeras recontagens. Cientistas frequentemente se questionam quanto tempo a cabeça funciona depois de ser separada do corpo pela guilhotina. A guilhotina foi introduzida principalmente por ser considerada muito humana, mas parte da comunidade médica questionava isso seriamente. O Dr. Samuel Thomas Summeryn teorizou que uma cabeça decapitada poderia permanecer viva e sentir por até 15 minutos após ser guilhotinada, tornando o sofrimento pior que o do enforcamento. Mas o Dr. Jean Célidot, um dos principais pioneiros da medicina moderna na época, contra-argumentou que a diferença entre matar uma pessoa ou um açougueiro matar um animal cortando sua cabeça resultava no mesmo efeito: morte imediata e fim total da vida. Outros, como Pierre Jean-Georges Cabanilles, argumentaram que as vítimas não sofriam após serem guilhotinadas porque a nuca é o local onde a morte pode ser causada instantaneamente em pessoas e animais. Para ele, espasmos e cabeças decepadas eram só movimentos musculares mecânicos sem consciência. Há muitos casos bem documentados de animais como galinhas, baratas, sapos, cobras e louva-a-Deus sobrevivendo por um longo período de tempo após serem decapitados. Por exemplo, há muitos relatos e vídeos de cascavéis que foram decapitadas e ainda conseguiram morder pessoas só com a cabeça decepada. Como a guilhotina foi usada na França até 1977, houve pesquisas científicas realizadas com metodologias mais avançadas em cabeças humanas realmente guilhotinadas. Tem sido amplamente relatado que às vezes é possível ver alguns movimentos dos olhos e da boca em uma cabeça guilhotinada, mas hoje em dia os cientistas estão convencidos de que isso são apenas reflexos involuntários que permanecem por um tempo após a decapitação. Mesmo assim, persistem dúvidas e relatos conflitantes sobre o assunto. Um dos relatos mais convincentes de que a consciência ainda existiria por um tempo significativo após a execução na guilhotina ocorreu em 1905. Henri Langille foi executado pelo aparelho em Orléans, França. O Dr. Gabriel Borromeu notou que a cabeça decapitada ainda se contraía, e ao chamar o nome do homem, seus olhos se voltaram para cima e fitaram diretamente o médico. Afirmou-se que isso durou entre 25 e 30 segundos. Em 1939, o Journal of the American Medical Association considerou que Warrior exagerou em seu relato dos acontecimentos. Como outros testemunhas que estiveram presentes na execução disseram, a vida parecia durar no máximo 10 segundos, e as reações do homem eram menos pronunciadas. Hoje, os cientistas concordam que, uma vez que a vítima é guilhotinada, a cabeça separada e o corpo morrem por uma combinação de fatores.
Choque, perda de sangue, queda da pressão arterial e anóxia, que é a total ausência de oxigênio no corpo. O corpo separado sobrevive cerca de 60 segundos até o coração parar de bater. Sobre a cabeça decapitada, cientistas afirmam que pode haver oxigênio suficiente para o metabolismo continuar por até 7 segundos. Embora partes do corpo possam continuar vivas por um curto período após serem guilhotinadas, o efeito catastrófico da decapitação significa que qualquer consciência seria extinta quase instantaneamente. Por cerca de 2 a 3 segundos, o cérebro pode funcionar, mas qualquer inteligência estaria fixa, não responsiva e sem consciência. Mas ainda não há evidências conclusivas de que a consciência realmente permaneça de forma significativa após a decapitação. Talvez com o tempo a gente descubra o que realmente acontece nesses breves momentos antes da vida se extinguir. Olá, Simple History. Inscreva-se e ative o sino para receber mais vídeos de história. EBT. Métodos de execução cruéis na história. O gibete era um instrumento usado para realizar execuções públicas. Seu uso pode ser rastreado até a Antiguidade Clássica. Exposição em correntes, também conhecida como suspensão em correntes, é o método de pendurar um corpo após a execução, seja na forca ou após a vítima ser arrastada e esquartejada. Às vezes, a vítima era posta viva no gibete e deixada ali para morrer. A exposição em correntes pode ser observado muito cedo na história, já que é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia. A construção e o estilo do gibete variavam conforme a região e época, geralmente feitos por ferreiros e eram caros. O gibete em si era um tipo de forca com um braço projetado a partir do topo, que era usado para pendurar os corpos dos criminosos, seja após uma execução ou como forma de execução. No entanto, o que tornava a exposição em correntes tão diferente de outras formas de enforcamento era que o criminoso era pendurado usando correntes e então deixado até que seu corpo tivesse se decomposto completamente. O corpo frequentemente era deixado pendurado até que as roupas da vítima tivessem apodrecido e caído do corpo. Uma gaiola era feita de ferro e frequentemente conectada ao braço de madeira para que o corpo fosse preservado pelo maior tempo possível. Isso prolongava a humilhação das vítimas, com o público assistindo à decomposição dos corpos. Os patíbulos ficavam geralmente à beira de estradas principais e em locais de destaque. Criminosos eram deixados pendurados em postes de cerca de 6 a 9 metros de altura para serem vistos de longe. Às vezes, eles permaneciam no local por décadas. A exposição em patíbulo era normalmente usada para traidores, assassinos, salteadores, piratas e ladrões de ovelhas, apenas para homens. O objetivo era alertar outros para não cometer crimes parecidos. Um exemplo conhecido de exposição em patíbulo ocorreu quando John Hutchins foi condenado à morte pelo assassinato de John Sparks em 1684. Hutchins era advogado renomado na Londres do início da Era Moderna, já Sparks era apenas barqueiro ou trabalhador do rio. De acordo com o relato de sua execução, Hutchins caiu na devassidão e libertinagem, passando a conviver com prostitutas e a frequentar tavernas. O assassinato de John Sparks aconteceu numa noite em que ele passou horas na taverna e, ao sair, encontrou barqueiros atormentando prostitutas locais. Hutchins e Sparks se desentenderam e Hutchins, após sacar sua espada, o apunhalou no torso em um acesso de fúria violenta e embriagada. Embora Hutchins não tenha confessado o assassinato de John Sparks, ele admitiu que era uma pessoa devassa. John Hutchins foi condenado por assassinato e, como não confessou seu crime, foi sentenciado à vergonhosa morte por exposição em patíbulo. Em 17 de dezembro de 1684, John Hutchins foi enforcado até a morte e deixado em exposição no patíbulo por menos de 1 hora, até que seu corpo foi retirado e depois enterrado em solo não consagrado devido à sua pecaminosidade. Piratas às vezes eram executados por enforcamento em uma forca erguida perto do mar ou de um rio. Seus corpos ficavam pendurados até serem submersos pelas marés 3 vezes. Em Londres, o cais da execução está localizado na margem norte do rio Tâmisa, em Wapping. Após a imersão pelas marés, corpos de criminosos notórios eram cobertos de piche e exibidos em gaiolas de forca mais abaixo do rio. Em Cuckold's Point, hoje onde fica Paget's Crescent, ou em Blackwall Point, na ponta da península de Greenwich.
Esse foi o destino do capitão William Kidd, em maio de 1701, cujo cadáver ficou exposto por 3 anos como um aviso para outros piratas sobre as possíveis consequências de suas ações. Apesar de rara, a exposição do corpo em correntes ocorria antes do século XVIII. Foi em 1752 que a Lei do Homicídio, também conhecida como Lei para melhor prevenir o horrendo crime de homicídio, foi aprovado na Grã-Bretanha, tornando a prática mais popular. A Lei do Homicídio tornou comum o castigo pós-morte, como exposição do corpo em correntes, visto como retaliação coletiva e vingança contra assassinos. Em vez de serem enterrados, os assassinos eram dissecados ou deixados pendurados em correntes. A Lei do Homicídio foi aprovada em 1752 devido às ações da gangue Hawkhurst. A gangue Hawkhurst foi um grupo de contrabandistas que na década de 1740 cometeu crimes violentos com frequência no sudeste da Inglaterra. Os crimes incluíam contrabando de chá e álcool, assaltos e assassinatos brutais. Um crime marcante da gangue Hawkhurst foi o assassinato de Richard Hawkins, trabalhador rural suspeito de roubar seu chá. Hawkins foi torturado, espancado, chutado e açoitado até morrer. Depois, amarraram seu corpo com pedras e o submergiram em um lago local, onde ficou sem ser encontrado por 9 meses. Quando membros da gangue Hawkhurst foram finalmente capturados, 75 deles foram presos ou enforcados por seus crimes, e 14 desses foram deixados pendurados em correntes devido à gravidade de seus delitos. O último uso da forca de exibição no Reino Unido ocorreu em 1832, quase 100 anos após a aprovação da Lei do Homicídio, quando as 2 últimas forcas desse tipo foram feitas para William Joblin, em Jarrow, e logo depois para James Cook, em Leicester. Ela foi proibida no Reino Unido em 1834 devido à barbárie do ato. Restam 16 forcas de exibição na Inglaterra. Uma delas ainda guarda o crânio de seu infeliz ocupante. Dispositivos de tortura medievais, a roda de despedaçamento. Originária da Grécia Antiga como um dispositivo apenas para tortura, a roda, também conhecida como roda de despedaçamento ou roda de Catarina, foi usada como forma de execução pública e tortura até o início do século XIX. O dispositivo macabro foi mais popular durante o final da Idade Média, como outra forma de esquartejamento. No entanto, a roda foi usada em várias técnicas de tortura diferentes ao longo da história. A roda de despedaçamento era uma grande roda de carroça de madeira, às vezes com pontas de ferro na borda externa. Havia muitas variações de tortura com a roda, mas a mais popular durante a Idade Média e o início do período moderno era descrita no ano de 1518. A tortura da roda consiste nisto. Sob os braços do condenado, colocam vigas no chão, e o carrasco quebra seus braços com uma roda de madeira, depois as 2 pernas e em seguida as costas com a mesma roda. Assim, quebrado e destroçado, o homem é erguido na roda e colocado sobre uma grande viga fincada em pé no chão. Lá, o infeliz é deixado respirando com dificuldade. As vítimas da roda eram deixadas assim para morrer, geralmente horas depois. No entanto, há um registro de um homem que sobreviveu à tortura da roda por 9 dias antes de morrer em agonia. Multidões se reuniam para assistir a essa execução pública humilhante como entretenimento. Quanto mais tempo a vítima sobrevivia, melhor aos olhos da multidão. Às vezes, poupavam a vítima do sofrimento cortando sua garganta. Outra variação menos comum da tortura da roda era semelhante à crucificação, pois a vítima era amarrada sobre a roda, com o corpo disposto em forma de X. Os ossos da vítima eram esmagados com barras de ferro e seus membros enfiados entre os raios da roda. As vítimas dessa forma particular de tortura na roda, de acordo com um panfleto publicado em Hamburgo, Alemanha, em 1607 eram transformadas em uma espécie de enorme fantoche gritando, contorcendo-se em filetes de sangue, um fantoche com 4 tentáculos como um monstro marinho de carne crua, viscosa e sem forma, misturada com lascas de ossos esmagados. A roda do suplício também era usada como tortura semelhante ao cavalete, prendendo a vítima na borda e possivelmente perfurando sua carne com espinhos de ferro. Ele então era esticado ao longo do lado externo da roda, até que seu corpo ficasse em forma de semicírculo. Em alguns casos, a roda era então empurrada ladeira abaixo com a vítima ainda presa.
Também houve casos em que a vítima era presa à roda em forma de cruz e então balançada sobre uma fogueira até que a madeira finalmente pegasse fogo e queimasse a vítima viva. A roda de suplício ficou conhecida como Roda de Catarina em homenagem a Santa Catarina de Alexandria. De acordo com os escritos medievais sobre sua vida encontrados em uma Agenda Santorum do século XIII, Santa Catarina foi uma intelectual do início do século IV que foi condenada a sofrer o castigo da roda, porque se recusou a renunciar às suas crenças cristãs. Segundo a lenda, Santa Catarina não foi punida na roda, pois ao tocá-la, ela milagrosamente se partiu em dois. Pouco depois, Catarina foi decapitada em vez disso. Não está confirmado se ela realmente existiu, embora se saiba que ela foi uma santa adorada durante a Idade Média. Santa Joana d'Arc afirmou ter ouvido a voz de Catarina falando com ela. O último uso documentado da roda como forma de tortura foi na Prússia, no ano de 1841, após o que a prática foi abolida em toda a sociedade. Foi durante os séculos XVIII e XIX que ideias sobre justiça, igualdade e direitos humanos levaram ao fim da tortura judicial e à criação de muitos limites ao poder do Estado. Parece que, em termos de tortura, a roda era algo que todo criminoso temia, e agora é apenas coisa de pesadelo. Dispositivos de tortura medievais, o potro. O potro foi usado oficialmente pela primeira vez como tortura na antiguidade, nos tempos pré-helênicos e início do período medieval. Frequentemente afirma-se que o potro foi usado pela primeira vez na Grécia Antiga para torturar escravos e não cidadãos. Em 356 a.C., o historiador Arostrato foi submetido ao potro para forçá-lo a confessar o incêndio do templo de Ártemis em Éfeso. O potro também foi utilizado por Alexandre, o Grande, em 328 a.C. para torturar aqueles que conspiraram contra ele em um plano de assassinato, incluindo seu historiador da corte, Calístenes. Apesar dessas histórias, é frequentemente questionado se esse dispositivo de tortura foi usado na Grécia Clássica ou Roma Antiga. A falta de provas faz com que as origens do potro só possam ser rastreadas até a Inglaterra anglo-saxônica e a Europa continental na Idade Média. O potro em si era uma grande estrutura de madeira elevada do chão e colocada na horizontal ou apoiada em um ângulo de quase 90 graus. Esses rolos eram presos a alavancas ou rodas que, quando puxadas, esticavam os membros da vítima até que ela não aguentasse mais ou até que seus membros fossem deslocados do resto do corpo. Um aspecto muito horrível quando eram esticados além do limite eram os estalos altos causados pelo rompimento das cartilagens, ligamentos ou ossos. Em vários países, o potro foi modificado para aumentar os danos às vítimas. Em particular, a França adicionou espetos às tábuas onde a vítima ficava apoiada, fazendo com que fossem perfuradas nas costas enquanto eram esticadas. Enquanto estavam presas no potro, as vítimas também sofriam outras torturas, como queimaduras ou remoção forçada das unhas das mãos e dos pés. O potro era usado com mais frequência para torturar indivíduos até que respondessem às perguntas feitas por seus captores. O uso do potro se intensificou na Idade Média, especialmente na época da Inquisição. A Igreja Católica detinha grande poder na Europa continental durante a Idade Média, e foi o Papa Lúcio III quem primeiro enviou inquisidores em busca de hereges. A erradicação sistemática e punição dos hereges começou no final do século XII, com a perseguição aos cátaros no sul da França e a vários outros grupos heréticos. Um precursor da Inquisição espanhola foi introduzido no Reino de Aragão no século XIII. Os inquisidores usavam o cavalete para forçar confissões de heresia. No auge das Inquisições, a tortura virou prática comum, sobretudo na Inquisição espanhola iniciada em 1478. Enquanto os primeiros inquisidores eram agentes do Papa, a Inquisição espanhola estava sob o controle direto dos monarcas, Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela. O cavalete era frequentemente usado na Inglaterra do século XV ao século XVII. Disse que sua primeira aparição na Inglaterra se deveu a João Holanda, segundo Duque de Exeter e Condestável da Torre. Sob as monarquias Tudor e Stuart, o uso da tortura, incluindo o cavalete, aumentou, pois era justificado nos casos de julgamentos por traição. Alguns dos governantes mais proeminentes que utilizaram o cavalete como método de tortura incluíam Maria I, também conhecida como Maria Sanguinária, Henrique VIII e Isabel I.
A Torre de Londres era famosa como centro de tortura britânica, onde muitos eram interrogados no cavalete, também conhecido como a filha do Duque de Exeter, dentro desse local histórico. A única mulher documentada como tendo sido interrogada no cavalete na Torre de Londres foi Anne Askew em 1546. Ana apoiava Martinho Lutero e seus ideais protestantes, sendo presa por divulgar essas crenças. Apesar de ter sido brutalmente torturada no cavalete e ficar sem andar, Ana jamais renunciou à sua fé. Depois foi condenada à morte por sua fé protestante e queimada na fogueira. Guy Fawkes foi a vítima mais famosa da Torre de Londres. Acredita-se que ele foi submetido ao cavalete após a fracassada conspiração da pólvora de 1605, como último recurso, pois torturas menores não conseguiram forçar uma confissão. Depois de ser submetido ao cavalete várias vezes, Guy Fawkes finalmente confessou e revelou os nomes de seus cúmplices. A tortura foi tão intensa que Fawkes desmaiou antes de assinar a confissão. Quando finalmente foi trazido de volta à consciência e deu sua assinatura, ele foi condenado à morte e executado. Fawkes deveria ser enforcado, esquartejado e eviscerado, uma das execuções mais lentas e dolorosas aplicadas no final da Idade Média. No entanto, quando foi levado até a forca, conseguiu pular da plataforma com força suficiente para quebrar o pescoço e acabar com seu sofrimento. Ainda assim, isso não impediu seus algozes de eviscerar e esquartejar seu corpo já morto. Uma forma de cavalete persistiu na Rússia até o século XVIII. Em diferentes países, o cavalete foi gradualmente substituído por uma série de formas de punição menos bárbaras e cruéis para crimes graves e leves. Inscreva-se para mais vídeos de história. Dispositivo de tortura medieval, prensa de polegares. A tortura na Idade Média era tão criativa quanto cruel. No entanto, o uso popular da tortura em julgamentos medievais só ganhou força com as reformas legais sem precedentes dos séculos XII e XIII. Antes dessas reformas, nas sociedades clássicas e início da Idade Média, a cidadania garantia grande proteção ao habitante comum de um reino ou cidade. Somente em casos muito raros, como suspeita de alta traição ou provável culpa em crime grave, cidadãos perdiam imunidade à tortura e eram expostos a ela. Escravos, prisioneiros de guerra e visitantes estrangeiros, por outro lado, não tinham a proteção da cidadania. As reformas legais que aumentaram a tortura foram aplicadas no direito civil italiano após estudo aprofundado das doutrinas jurídicas romanas. A adoção revisada do direito romano na Itália logo se popularizou, espalhando-se pela Europa continental medieval e criando um código legal quase universal. A consequência de sua popularidade, no entanto, foi a exigência incomumente alta de provas nos processos legais pelo direito romano. Para condenar um acusado, juízes medievais precisavam de confissão completa ou depoimento de 2 testemunhas oculares confiáveis. Assim, mesmo com evidências circunstanciais sugerindo culpa, um acusado podia ser libertado se a acusação não apresentasse testemunhas oculares adequadas. Portanto, a partir do século XII, o uso da tortura começou a crescer exponencialmente na perseguição de criminosos, mesmo antes de ser oficialmente declarado legal. Se o juiz suspeitava de culpa, a tortura era frequentemente autorizada como meio de extrair uma confissão. O histórico do indivíduo influenciava a autorização da tortura, pois reincidentes eram conhecidos pelas autoridades locais. Os parafusos de polegar, ou thumbkins, era um dos dispositivos de tortura medieval mais notórios. O parafuso de polegar era formado por 3 hastes de metal, uma ou mais rosqueadas, dispostas verticalmente em um aparelho parecido com um torno. Ao longo das hastes, uma placa de metal ou madeira era colocada na horizontal e deslizava para cima e para baixo. Os dedos da vítima eram então colocados entre a placa e a base do dispositivo. Em seguida, a placa era abaixada sobre os dedos da vítima. Parafusos, conhecidos por seus designs básicos de borboleta, eram girados nas roscas até que a placa de madeira ou metal esmagasse os ossos dos dedos da vítima, geralmente os 2 polegares.
Se o torturador fosse mais cruel, adicionava espinhos aos esmagadores de polegares, fazendo pregos atravessarem unhas e pele enquanto os dedos eram esmagados. O trauma intenso nos dedos também causava inchaço doloroso nos braços da vítima. Se a vítima suportava a tortura, os dedões dos pés também podiam ser esmagados. Os esmagadores de polegares eram vistos como um dos dispositivos de tortura mais eficazes da Idade Média, pois causavam dor extrema sem levar as vítimas à morte, atingindo dedo por dedo, osso por osso. Esmagadores de polegares eram dispositivos de tortura favoritos dos inquisidores espanhóis durante a Inquisição Espanhola, iniciada no século XV e que só foi oficialmente encerrada no início do século XIX. A tortura era usada durante a Inquisição para forçar hereges a confessarem suas crenças pecaminosas. Os métodos de tortura incluíam fome, queima, o cavalete e os esmagadores de polegares. Os esmagadores de polegares eram usados junto a outros instrumentos de tortura para causar máxima dor. Algumas vítimas dos inquisidores confessavam, recebiam penitência e perdão se aceitassem as crenças cristãs, mas outras não tinham essa sorte. Vítimas da Inquisição espanhola e romana, que não renunciavam às crenças heréticas após confessar, eram condenadas à fogueira. Galileu Galilei, astrônomo de destaque, foi provavelmente o indivíduo mais famoso sob escrutínio dos inquisidores. Galileu foi interrogado pela Inquisição Romana em 1633 e, ao ser ameaçado de tortura, possivelmente com o popular instrumento de esmagamento dos polegares, admitiu sua heresia ao apoiar o heliocentrismo, a teoria copernicana de que a Terra gira ao redor do Sol. Galileu não foi torturado, mas ficou em prisão domiciliar até o fim da vida. No fim da Idade Média e início da Era Moderna, instrumentos para esmagar polegares eram usados na tortura de suspeitos de bruxaria. Instrumentos de esmagamento dos polegares eram usados primeiro em julgamentos de bruxas, por serem eficazes em obter confissões. No entanto, à medida que o terror e o pandemônio da bruxaria se espalharam pela Europa, os perseguidores começaram a questionar se as confissões e novas acusações que estavam sendo obtidas eram realmente verdadeiras ou apenas resultado do grande sofrimento ao qual as vítimas eram submetidas durante os interrogatórios. Na Escócia do fim da Idade Média e início da Era Moderna, a tortura só era permitida com mandado legal do Conselho Privado. Esses mandados também legalizaram uma onda de caças às bruxas violentas na Escócia no final do século XVI. Os instrumentos de esmagamento dos polegares ficaram tão famosos na Escócia que Sir Walter Scott, autor de Ivanhoe, chegou a possuir um par. O uso de tortura, como instrumentos de esmagamento dos polegares, em julgamentos de bruxas, foi menos comum mais tarde, na Inglaterra, na Alemanha e em outros territórios, por ceticismo sobre a veracidade das confissões. Os instrumentos de esmagamento dos polegares foram usados até o século XVIII, como punição em navios negreiros durante revoltas e para soldados russos que desobedeciam ordens.